Como mudar a mentalidade rápido, de problemas para soluções, uma mentalidade de limitação financeira para abundância financeira, de problemas para uma mentalidade de uma vida abastada, cheia de soluções. Como mudar? Eu preciso mudar as minhas crenças. Paulo, como? Pela renovação da vossa mente. A mente que criou o problema, o seu problema. A mente, a mentalidade que criou os seus problemas conjugais, financeiros, profissionais, familiares. Mesmo que os criou, os tenha criado de forma ativa ou passiva. A mente que criou seus problemas não é a mesma mente que vai resolvê-los. Uma vez uma pessoa muito cara de pau ligou: Palmeira. Eu disse: opa, quem está falando? Fulano. Ah, fulano, sim. Pois não, fulano, você tem meu telefone, né? Interessante. Eu estou ligando aqui porque tem uma oportunidade muito boa. Eu disse: qual? Você me emprestar 300 mil reais. Eu disse: interessante, fala mais. E ele falou um monte de bobagem, e ele disse: me empresta. Aí eu assim: não. Por que não? Primeiro, porque eu não quero. Segundo, porque não tem porquê eu te emprestar. E terceiro, porque não vai resolver os seus problemas. A mente que criou os seus problemas não é a mesma mente que vai resolvê-los. Você vai pegar o meu dinheiro e pagar alguma dívida sua. Isso não vai mudar a sua vida, porque os seus problemas só vai mudar a quem você deve. Só está mudando isso porque essa mente que fez essa dívida não é a mente que vai resolver essa dívida. Você vai ter que viver um processo de transformação, um processo de mudança. E é aqui dentro, não é lá fora. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer? Faça meus cursos, esteja nos lugares certos, com as pessoas certas, obtendo conhecimento certo, viva um novo personagem, traga uma nova versão, e talvez essa nova versão consiga resolver esses problemas. E ele fez isso. Foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, e hoje esse cara está muito bem financeiramente. Quem está entendendo? A pior coisa que eu poderia ter feito para ele seria emprestar o dinheiro, para ele e para mim. A melhor coisa que eu poderia fazer foi falar a verdade, uma verdade que liberta. Você precisa mudar a sua mentalidade. E o que eu quero falar sobre vocês é como mudar a mentalidade rápido. Como mudar uma mentalidade de problemas para soluções, uma mentalidade de limitação financeira para abundância financeira, uma mentalidade de problemas, uma mentalidade de uma vida abastada, cheia de soluções. Como mudar? É o que eu quero falar para vocês aqui agora. Como? Então, para conquistar seus objetivos, resolver seus problemas, você precisa transformar a sua... Fala o quê? Transformar a sua o quê? Ó, todo mundo comigo, vai. Transformar a sua mentalidade. Bate no peito. Tudo que eu preciso é transformar a minha mentalidade. Em outras palavras, você está dizendo: eu preciso mudar as minhas. Falamos ontem. Em outras palavras, eu preciso mudar as minhas. Mais alto. Crenças, caraca. Mudar as minhas crenças. Então, vem comigo. Que tal um modelo de desempenho humano que te fará viver um personagem novo, encaixar, vestir um personagem novo, que em 4 meses esse novo personagem vai realizar mais do que nos últimos 10 anos? Vou repetir. Que tal um modelo de desempenho humano que te faça encarnar, vestir um novo personagem, uma nova versão? Fala uma nova versão. E que essa nova versão que está dentro de você, lembra disso? Bate aqui, vai, abre, está aqui dentro. Quem lembra que dentro de você tem a pior de todas as versões, uma bem medíocre e a melhor de todas as versões? Quem lembra disso? Paulo, onde é que está a tua pior versão? Fala: aqui dentro. Quem já conheceu uma versão que não te deixa orgulhoso dela? Quem já conheceu uma versão própria? Ai meu Deus, que vergonha, o que eu fiz? Como eu pude fazer isso? Quem conhece essa versão? Ela está dentro de você, mas também dentro de você está a melhor de todas as... E a pergunta que eu disse ontem é: como trazer a melhor versão? Como conseguir entrar? Mete a mão, vai, segura aqui, é metafórico, tá? Segura aqui embaixo, mete a mão, pega a mão, mete a mão dentro de você, vai, mete
Não é fácil, faz força. Agora, começa a palpar. Faz, essa versão não é boa. Pega outra. Magra, bonita. Mas sem dinheiro. Ixi. Pega outra versão. Magra, bonita, com dinheiro. Magra, bonita, com dinheiro, mas infeliz no relacionamento. Treme, dá aquela tremidinha. Agora vai procurando, está aí dentro, ela está aí dentro. Agora vai, uma versão bonita, magra, bumbum na nuca. Uau, uma família cheia de amor. Vai dar um gemido. Sexo selvagem. E muito dinheiro. Segura. Agora começa a puxar. Às vezes não é fácil, dá estímulo. Lembra estímulo? Quem lembra estímulo? Estímulo certo, na intensidade. Quem fizer isso vai dar certo, tá? Quem fizer essa metáfora é um símbolo poderoso mental, vai dar certo. Quem não fizer vai perder tudo isso. Vai ficar fazendo sexo com ninguém. Vai puxando. Vai puxando, você encontrou, vai puxando. Vai. Mexe, abaixa a cabeça, ajuda. Vai. Quando... Caraca! Eu não falei de puxar, contemplar uma versão boa e depois perdê-la. Motivou, vem a versão, acabou a versão vai. Está motivado? Está bem. A motivação passa. Aí alguém te motivou, algo aconteceu, te motivou, está bem. E a motivação passou e voltou à versão anterior. Chega, eu não estou falando vivenciar uma versão, estou falando vestir uma nova versão. Quem está entendendo isso, dá um grito bem alto. Então, vamos lá. Que tal um modelo de desempenho que te faça vestir esse personagem, essa versão, e que te faça capaz, em 4 meses, realizar mais do que se realizou nos últimos 10 anos? Quem aplaude atrai. Então, e o nome desse modelo mental eu dei o nome de metanoia, que é um modelo de transformação de mentalidade. Quem lembra que a mente que criou a tua vida hoje, não é a mente que vai querer uma vida melhor? Vou repetir, a mentalidade, a mente, as crenças, a maneira de pensar, a maneira de sentir, que criou a tua vida atual, não é a mentalidade de criar uma vida melhor. Paulo, por que você todo dia se exercita 30 minutos suas emoções, suas crenças? Por quê? Porque eu sei que essa mente já chegou onde ela podia chegar. Se eu quiser ir para um lugar mais alto, eu vou ter que mudar a minha mente. É como um corpo que levanta 50 quilos. Esse meu corpo consegue levantar 50 quilos, mas não é o mesmo corpo que vai levantar 70. Sim ou não? E se eu quiser levantar 70, o que acontece comigo? Eu vou me machucar, vou me contundir. O que acontece quando pessoas alçam voos profissionais mais altos que elas conseguem? Caem, porque ela não está pronta para aquele voo. Tem pessoas que não estão prontas nem para um relacionamento, não estão prontas para ter 2, 3 filhos. Tem pessoas que não estão prontas nem para casar. Tem pessoas que não estão prontas para correr 5 quilômetros e querem correr 21. Tem pessoas que não estão prontas para tocar uma quitanda e querem tocar uma grande empresa. A mente que me trouxe até aqui não é a mesma mente que vai me levar para a próxima fase. E o que eu estou te ensinando e quero te ensinar e estou trazendo importância para isso é como mudar. Tudo que eu estou fazendo aqui é um processo de mudança de mentalidade, uma reprogramação das suas crenças, restauração da sua inteligência emocional. Mas eu quero te ensinar um modelo muito poderoso agora, de como você trazer uma nova versão num tempo recorde. Como você conseguir realizar em 4 meses, conquistar em 4 meses, o que você não conquistaria em 10 anos. Então, vem comigo, metanoia. E eu, para começar a metanoia, vou falar de novo no livro bíblico, no livro de Romanos. Meu xará escreveu isso para Roma, para a igreja de Roma. E eu já falei isso para vocês, diz assim: não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos. Uma versão perdedora para uma versão rica, uma versão fraca, magra, obesa, para uma versão forte. Transformai-vos.
transformai-vos. Uma versão infeliz para uma versão feliz. E o que eu estou falando é de uma transformação de mentalidade, num tempo curtíssimo. Paulo como? Pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É conquistar uma nova mentalidade. Isso é bíblico. É bíblico. Renovar a vossa mente é conquistar uma nova mentalidade. Renovar a vossa mente. Para quê? Para quê? Para quê? Para que você experimente a perfeita, agradável, boa vontade de quem? Aponta. Para quem? E o que você precisa fazer? Transformar a mente. Porque você precisa de uma metanoia. Foi forte o que a Camila fez com vocês? Mostra na régua aí. Esse impacto emocional e cognitivo gera metanoia. O que vocês viram ontem foi clarificante, trouxe consciência, mobilizou racional e emocionalmente, buscar mudanças. Quem está querendo mudança depois de ontem? Mostra a régua aí. Metanoia, mudança de mentalidade. E eu quero ensinar agora uma estratégia poderosíssima, que você, se se você conseguir pô-la em prática, em 4 meses, você está realizando mais do que realizou nos últimos 10 anos. Paulo, como é que eu faço essa mudança de mentalidade? Vocês já me ouviram falar. É uma mudança de mentalidade, aí eu vou te perguntar, não é o que está por fora apenas, é o que está aqui por dentro. Qual é a tua mentalidade hoje? Uma pessoa que mendiga ajuda financeira, mendiga amor, mendiga carinho, mendiga sexo, mendiga respeito, mendiga honra, mendiga o aluguel da tua casa com alguém, para alguém. Qual é a tua mentalidade hoje? Mendigo ou andarilho solitário, sentindo só, sem nada, sentindo vazio? Ou você se sente um ambulante, carregando o mundo nas costas, trabalhando pra caramba, sem ter os resultados proporcionais ao que você faz? Ou você se sente aquele pequeno empreendedor cheio de entusiasmo, mas não consigo decolar ainda na tua vida conjugal, emocional, financeira, e você está sempre sorrindo, mas às vezes você quer chorar? É como se teu esforço não rompesse nunca, mas você não para de acreditar, não para de buscar e não para de tentar. Qual é a tua mentalidade? Ou será que você é aquele funcionário que está crescendo, em busca de crescimento, e está conseguindo, se sente orgulhoso do que tem feito, está tendo resultado, está tendo reconhecimento? Você está na jornada de crescimento conjugal e está tendo resultado. Você está vendo seus filhos reverberarem amor, crescimento. Você está vendo o teu negócio, tua carreira crescer. Você está focado, olha o olhar focado. Você está focado, direcionado. Qual é a tua mentalidade? Ou será que você já que chegou num ponto alto do seu casamento? Amor, honra, respeito, uma abundância financeira, uma segurança financeira, vendo seus filhos já progredindo e tendo resultados tremendos, você se orgulha dos seus filhos? Caraca! Ou será que você ainda está num nível ainda mais alto? Um nível de reconhecimento, de impacto social, tranquilo, sereno, calmo, sendo reverenciado por grandes pessoas, por quem você é, pelo que você faz, pelos seus feitos? Qual é a sua mentalidade? Ou você já está no outro nível e passou de todos os níveis? Qual é a sua mentalidade? Qual das duas? Pode ser duas, pode ser duas. Qual delas? Milionário famoso, bilionário, funcionário na busca de crescimento, focado, tendo algum resultado, feliz? O executivo em alto cargo, o ambulante sobrecarregado, se esforçando para caramba, mas nunca tendo o resultado no passo, na proporção do seu esforço? E sente seu trabalho infrutífero, o seu esforço com seus filhos é infrutífero, na sua casa é infrutífero, por mais que você se esforce, algo de subsistência, é só sobrevivência. Ou um pequeno empreendedor saiu desse momento, mas não rompeu ainda, mas está entusiasmado, dedicado, buscando, se esforçando, cheio de otimismo, cheio de alegria, fazendo cursos aqui, fazendo cursos ali, acreditando que vai dar certo. Ou aquela pessoa sozinha, que se sente sozinha, que se sente só, andando só, acompanhado de muitas pessoas, mas se sente só, ou de fato mendigando carinho, afeto, respeito, honra, dinheiro. Qual desses você se sente? Agora o teu objetivo é para mentalidades seguintes: progredir. Fala, progredir. Quem sabe assim, ó,
mudar de mentalidade, de uma para a próxima, para um próximo nível, ok? Que quem sabe não é nem mudar para um próximo nível, transformar. Então vem comigo, Paulo, como é que é isso? Você já deve ter ouvido falar, mas eu quero falar um pouco mais técnico, um pouco mais pausado. E quem já ouviu, abre o coração. Não vai fazer mal ouvir novamente. Paulo, eu quero ir para o próximo nível, eu quero tirar minha melhor versão. Então o primeiro passo é, vá para os lugares certos. Paulo, quais são os lugares certos? Como é que você vai se você não sabe qual é o lugar? O lugar certo é aquele lugar que você quer estar de verdade. É o lugar extraordinário que você ainda não chegou. Paulo, para que lugar eu vou? Para o lugar que eu gostaria de viver. Qual o lugar que eu quero chegar? No lugar que eu quero viver com a minha família. Os lugares certos. Mas você não vai conseguir estar nos lugares certos se você não abrir mão e abandonar os lugares lugares errados. Não dá para estar no palácio e na favela simultaneamente. Você vai ter que abrir mão dos lugares errados. Paulo, por onde é que eu não consegui ir para o palácio? Mas vai para o lugar mais alto que você conseguir ir hoje. Paulo, por quê? Porque os lugares certos geram experiência. Quando a experiência passa, o que é que fica? A memória daquele lugar. Lugar extraordinário geram memórias extraordinárias. E eu vivi hoje algo extraordinário naquele lugar. Amanhã eu vivi outra coisa tremenda naquele lugar. Black Belts. Vivemos coisa extraordinária nesses 2 dias, sim ou não? Sim. Cada momento daquele, cada experiência, a experiência passa e fica o quê? A memória. E essa memória vai sendo o quê? Empilhada. E essas memórias empilhadas vão afastando aquelas memórias de quê? Ruins, do abandono, dos maus tratos, da crítica, da família disfuncional, do pai que brigava com a mãe, da bebida, do divórcio, da solidão, do abuso sexual. Aquelas memórias vão sendo afastadas, porque eu estou empilhando novas memórias. Mas como que eu vou empilhar novas memórias boas, estando nos lugares errados? Então, o primeiro passo, eu tenho que buscar os lugares certos, custe o que custar. E aí, os lugares certos geram as experiências certas. As experiências geram as memórias. E as memórias geram as crenças. Então, quando você vai para os lugares certos, você está numa produção sistemática, constante de novas crenças. Mas não adianta, eu vou para o lugar certo, aí me meto na mesa de bar. Eu vou para o lugar certo, e daqui a pouco estou na pornografia, no celular, na internet. Porcarias. Você tem que ser forte e corajoso para ir para o lugar certo e se afastar dos lugares errados. Esse é o primeiro ponto. E tanto nos lugares certos, agora eu preciso ir me conectar com as pessoas. Fala para mim bem alto, as pessoas. Mais alto, mais alto. E as pessoas certas, elas produzem na minha vida uma conexão. Olha o que eu vou te dizer. Isso é científico. Quando você entrou nessa sala com essas 8.200 pessoas, foi entrando e daqui um duto metafórico ou metafísico saiu da tua cabeça, foi na cabeça dela, foi na cabeça dela, e nós todos estamos conectados uns com os outros. Só estar no mesmo lugar. Ah, Paulo, isso é chute? Não, é frequência. Isso não é chute, isso é o quê? Frequência. Tem um livro científico de 2 mega cientistas, Christmas e Fowler, um de Harvard, outro de Yale, que eles mapearam uma cidade durante 35 anos. Fala, caraca, todas as conexões sociais naquela cidade. E sabe o que eles descobriram? Que todo mundo influencia todo mundo. Que você vai de fato se tornar a média das pessoas que você mais convive. Então, quando você entrou aqui, você começou a se conectar cognitivamente com todas as pessoas, mas não foi só cognitivamente, emocionalmente, e você se conecta com, e agora você começa a dar, e começa o que dessas pessoas? Receber. E você começa, todos nós começamos a nos tornar mais parecidos.
Esse é o livro científico que eu estou falando para vocês. Nicholas Christgau e James Fowler são dois grandes cientistas americanos, renomadíssimos. E eles explicam isso, eles dizem que uma pessoa, no perímetro de 1 quilômetro, uma pessoa depressiva, no perímetro de 1 quilômetro, torna todo o perímetro mais depressivo. Fala, caraca. Ele prova que o amigo, fica em pé, por favor. O amigo, fica em pé. Do amigo, fica em pé. Do meu amigo, ó. O amigo, do meu amigo, me faz rico. Faz. E você conhece ele, Paulo? Não. E você conhece ele? Não. Eu conheço quem? Ele. Mas o amigo, me pega, tá? Um amigo, do meu amigo, me deixa mais rico. Isso é o que ele fala de contágio social. Agora, um amigo, do meu amigo, me deixa mais gordo. Eu estou falando de ciência. As pessoas com as quais você se aproxima te tornam parecidas com ela. E eu já vou antecipar algo: o ecossistema sempre vence. E você sempre se tornará parecido com o seu ecossistema. Você sempre tornará parecido com as pessoas. Quem está me entendendo? Pode sentar, obrigado. Quem está me entendendo? Diz, eu estou. Então, as pessoas, quando você entrou aqui, você começou a se conectar com as pessoas. E essa conexão gera um contágio social. Eu dou e eu recebo. Nós vamos nos tornando parecidos. Paulo, me tornar parecido, tudo bem. Mas essa pessoa é a pessoa que eu quero me parecer? Eu comecei com a Camila esse ano. Esse ano 2024. E no nosso mural da vida extraordinária está lá escrito: novas conexões. As mais altas, espirituais. As pessoas do maior alto nível espiritual, de maior conexão com Deus, nós queremos estar com essas pessoas. As pessoas do maior poder de influência e empresarial, nós queremos estar com essas pessoas. E nós começamos o nosso ano dizendo: nós queremos estar nesses lugares. Por que eu quero estar nesse lugar? Porque eu vou me tornar igual a elas, custe o que custar. Então, metanoia, para que você cresça em 4 meses, porque você não cresceria em 10 anos, essa opção corajosa e destemida de ir para lugares que você não ia, é recusar lugares que te eram confortáveis. Michael Dell, dono da Dell Computers, ele diz: quando eu me torno mais esperto de uma sala, eu saio da sala, para ir para a sala que eu sou mais bobo dessa sala. Quem está entendendo o que ele está dizendo? Porque quando eu me tornei mais esperto, esse ecossistema vai me puxar agora para onde? Para baixo. Mas quando eu vou para uma sala que eu sou mais bobo dessa sala, o ecossistema vai me puxar para onde? Mas as pessoas querem ir para onde elas são reis, elas querem ir para onde elas são os mais bonitos, os mais famosos, os mais alegres, os mais endinheirados. E aquele ecossistema está te puxando para onde? Então, Paulo, eu quero viver a metanoia. Então, o primeiro ponto é estar nos lugares certos. Isso vai mudar as minhas crenças. O segundo ponto é nos lugares certos, me conectar com as pessoas certas, e isso vai mudar minhas crenças. E quando eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, é necessariamente óbvio que eu vou obter o conhecimento, o saber, a informação, a dica, o passe. Aquela palavra, você viu aquela ação? Aquela palavra, cara, eu tenho um escritório de contabilidade que revoluciona a tua vida. Aquela pessoa que te apresenta um fundamento, uma técnica, um software que muda a tua vida, ou uma fala que muda a tua vida, uma orientação que muda a tua vida. Paulo, não, o negócio é para eu chegar no lugar para que eu tenha a informação certa. Não, não é o conhecimento que vai mudar a tua vida, porque senão todo professor de business seria muito rico. É a combinação de estar nos lugares, pessoas, conhecimento. Pressiona os 3. Pressiona, todo mundo com a mão, vai. Vai, aperta. Pressão. Sorri. Vai. Vai chegando. O que houve? Metanoia. E outros falam: Paulo, o que houve? Aplaude, vai. Em outras palavras, o que houve?
Você entrou dentro de você e deu os estímulos perfeitos, os estímulos certos na intensidade, e foi puxando, e até que essa versão veio. Paulo, qual é o segredo? Papel, versão. Quando você está no palácio, que é o lugar, com os príncipes e governantes, que são as pessoas, obtendo conhecimento, não tem como a tua versão fracassada habitar ali. Não cabe aquela versão vulgar, promíscua, vitimada estar nesse lugar. E necessariamente, inconscientemente, tua mente começa a entrar e pega, não dá para trazer essa versão nesse ambiente não, deixa eu pegar outra. Essa versão também não dá. Caramba, essa versão não está dando. E ele vai achar a tua melhor, e puxou, e vestiu. E no outro dia, essa nova versão te capacita a puxar uma outra versão ainda, e no outro dia uma versão ainda, e você vai fazer em 4 meses o que você não conseguiria fazer em 4 anos. Caraca! Paulo, você está brincando? Não. O que é que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra, dos lugares. Sai da tua parentela, das pessoas, e vai para os lugares que eu vou te mostrar. Então a minha pergunta é: eu quero ir para o lugar certo, mas dificilmente você vai ser bem recebido no lugar certo se você ainda continua frequentando os lugares errados. Você não vai querer ser recebido, não vai ser recebido, não vai ser bem recebido. Quais são os lugares errados que você precisa sair? Quais são? Escreve aí os lugares errados que você precisa sair. Inclusive lugares digitais, inclusive Instagrams, inclusive YouTube, são lugares. Que lugares você precisa sair? Ouve essa, é muito forte. Mamãe chegou para mim chorando e disse: eu perdi minha filha. Eu falei para vocês isso? E aí eu achei que a menina tivesse morrido. Eu disse: puxa, não tem o que é que diz uma hora dessa. Eu quis abraçar e disse: não, eu perdi minha filha e tal. E eu comecei a entender que não tinha morrido a menina. Eu disse: então, interessante, me fala. Eu vi que ela queria falar. Ela disse: eu perdi minha filha. Isso ok. Minha filha entrou numa faculdade pública agora, numa faculdade de humanas. Eu disse: ela não morreu. Morreu. Mas não morreu. Pelo amor de Deus, me diz logo, não faz confusão. Estou confuso. Ela não morreu, mas ela morreu. Eu disse: me explica. Ela entrou nessa faculdade. Antes ela era filha do papai, filhinha do papai, apaixonada pelo pai. Passeava com o pai, amava o pai era o namoradinho dela. Meu marido é um homem bom, um homem correto, um homem digno, um homem generoso, carinhoso comigo e com ela. Isso que houve, ela odeia o pai agora. Ela o que odeia, e o que ele fez? Nada. E ela me odeia porque ela diz que eu sou uma submissa, uma mulher numa sociedade machista, e eu sou submissa, e ela começou a falar nomes feios, e ela também não gosta de mim. Minha filha deixou os cabelos do corpo crescerem, minha filha agora se droga, a minha filha não vai ficar na faculdade, pichando faculdade, em movimentos, brigando no meio da rua. A minha filha, eu encontrei e ela chorando, uma foto, ela fazendo orgia na faculdade, vários homens e mulheres, estava na bolsa dela, com uma declaração de amor. Não é a minha filha morreu, essa não é minha filha, eu não conheço mais ela. Eu quero a minha filha de volta. Me ajuda, eu sei que você ajuda todo mundo, me ajuda. Eu tenho um carro, é um carro popular, eu te dou um carro popular, mas traz minha filha de volta. Eu disse: me fala mais. Ela vai em casa para pedir dinheiro, porque ela diz que tudo é de todo mundo, e eu não tenho propriedade, é a propriedade de todos, então ela pode pegar o que ela quiser, e quando eu não tenho dinheiro eu não dou. Ela rouba as coisas lá em casa, e quando vai em casa é para lavar a roupa, pegar alguma coisa, pegar comida, e passou uma semana, 2 na faculdade.
Ela grita com o pai só chora agora. É a nossa filha única, a nossa princesinha. Eu quero a minha filha de volta. Eu disse, você vai ter que buscar a sua filha de volta, porque essa de fato não é aquela, é uma nova, eu quero ouvir de vocês, é uma nova. Quando ela foi para aquele lugar, se conectou com aquelas, e obteve todo aquele conhecimento, condensado sob pressão e com muita emoção. Em 4 meses, ela trouxe uma nova versão, que não é aquela filha do papai e da mamãe, uma nova versão, promíscua, drogada, cheia de ódio, irreconhecível. E ela disse, você vai me ajudar? Eu disse, só se ajuda quem quer ser ajudado. Se quiser, eu dou coaching para a senhora. Se me dá seu lugar, eu faço coaching. Eu pego meus melhores profissionais para fazer coaching com ela. Eu abro meus cursos para fazer. Ela é minha convidada, a gente vai tratá-la com muito carinho. Você faz, faço. Eu só precisar, eu faço. A menina nunca apareceu para fazer curso nenhum. Ela foi para o lugar, para aquele lugar. Não vou dizer que é errado, não quero entrar no mérito errado. Ele foi para aquele lugar, com aquelas, obteve aquele, e ela trouxe uma versão igual àquelas pessoas. 4 meses. A minha filha, isso foi antes de 2019, 2020, ela fez turma especial, do primeiro, segundo, terceiro ano, turma especial, tal. E quando ia para o segundo ano, pai, vou fazer vestibular de quê? Aonde? Ela disse, filha, aonde você quiser, desde que seja no INSPER, na FGV ou numa mega faculdade americana, você pode escolher o que você quiser. Pai, ficou difícil. Filha, você pode escolher todos os carros, desde que ele seja de qualquer cor de carro, mas desde que seja preto, tipo isso. E por causa disso, toda a nossa família se mudou de Fortaleza para São Paulo, para manter a família unida, e para que minha filha fosse para uma faculdade que eu acredito que ela estaria no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Paguei o preço de mudar do meu estado para fazer isso, da minha cidade, com minha praia ali na frente, com os meus amigos. E agora nós estamos no dilema do meu filho de 17 anos, que vai fazer vestibular agora. Estamos no mesmo dilema. Aonde? Qual faculdade? Então eu falei o caso dessa menina. Orem por ela. Quando você estiver ali, ore por essa mãe. Porque eu tenho certeza, hoje é só mesmo oração. Agora olha o caso dessa moça. Quem já ouviu falar dela? Dá um grito aí. Olha só, a maior medalhista olímpica do Brasil. Paulo, por que ela se tornou essa medalhista? Porque quando ela tinha 4 anos, ela foi para uma associação. Ela é essa aqui, ó. Ela foi para uma associação que tinha atletismo, tinha ginástica. Ela foi para o lugar, e naquele lugar, melhor do que o ambiente que ela frequentava, numa comunidade muito carente, com 7 irmãos, e o pai tinha abandonado. Mas ela foi para o lugar? Foi para o melhor lugar? Não, foi para o lugar que ela conseguia ir. E nesse lugar ela conheceu professores, treinadores, e ela começou a evoluir. E depois de sair desses lugares, ela foi para outro lugar, aí ela foi apadrinhada pelo Francisco, não lembro. E ele levou ela para morar na casa da família dele, dos pais dele. Adotou aquela menina para que ela pudesse treinar de novo. Ela foi para o lugar com as pessoas, obteve o conhecimento daquele treinador. E depois ela foi para onde? Ela foi para onde? Para o Flamengo.
Ela é aqui de Guarulhos, aqui de uma comunidade carente de Guarulhos. Ela foi para o Flamengo, no Rio de Janeiro, fazer ginástica olímpica. Ela não estaria onde ela chegou se ela não tivesse ido para os lugares certos, com as pessoas certas, e obter o conhecimento certo. Eu posso dizer a mesma coisa. E aqui a Simone, antes dela, a maior medalhista, reverenciando ela. Ou você decide ir para o lugar certo e paga o preço por isso, ou você decide se conectar com as pessoas certas e obter o conhecimento que você só obteria com o lugar certo, com as pessoas certas. Ou a sua vida vai ser uma luta, um esforço sobre-humano para crescer, para progredir nas áreas da vida. Quem está me entendendo isso? Fala, caraca. Qualquer pessoa pode mudar qualquer aspecto na sua vida. Basta estar nos lugares certos, com as pessoas certas, obter o conhecimento certo. Não existe estímulo mais poderoso do que lugares e pessoas. Quem entendeu o que é metanoia? Quem entendeu que vai ter que mudar os lugares, as pessoas e os conhecimentos que você recebe? Quem entendeu isso? Claro, se você quiser sair de onde você está. Quem quer ir para um próximo nível? Quem quer? Quem está disposto a pagar o que for para isso, com ética e com verdade e justiça? Quem quer? Lembra, a Rebeca, ela não foi para o nível mais alto, ela foi para o próximo lugar, com as pessoas que ela conseguiu acessar. E lá, ela deu o melhor dela, e depois ela foi para o melhor lugar, e depois ela foi para o melhor lugar. E hoje o lugar dela é o pódio mundial de ginástica olímpica. Fala, é uma jornada. E você sabe que eu leio. Vocês já viram que eu leio as pessoas, não viu? Sim ou não? Eu vi um monte de gente assim, dizendo assim: isso não é para mim. Que droga. Claro que é para você. Claro que é para você. Não diz mais isso. Você não precisa ir para o ponto mais alto do mundo. Você precisa ir para o próximo melhor lugar que você alcança. Quem está entendendo isso? Vai para o próximo nível de lugares. Vai para o próximo nível de pessoas. Mas vai. Fala, mas vai. E lá você se prepara para ir por outro nível. Mas fala, mas vai. Fala, mas vai. Abraça e diz para essa pessoa: eu te espero no próximo nível. Vai, abraça duas pessoas e diz: eu te espero no próximo nível. Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CIS. Antes eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CIS.